Boa noite, estamos ao vivo aqui, diretamente de Blumenau, Santa Catarina, iniciando a nossa live Orai Sem Cessar, hoje dia 7 de abril de 2020, agora são 8 horas mais 5 minutinhos. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Seja muito bem-vindo à nossa página no Facebook. Lembrando que esse vídeo depois estará disponível na nossa página e também no canal do YouTube. Então são 8 horas mais 6 minutinhos. Estamos iniciando a nossa live Orai Sem Cessar. Nós vamos orar iniciando. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Clamamos a Tua misericórdia sobre este tempo de coronavírus, que a Tua boa mão, a Tua graça se estenda sobre todos, sobre todas. Tende piedade, tende misericórdia de nós. Abençoe, ó Deus eterno, todas aquelas pessoas que já estão infectadas com vírus, que o Senhor as cure segundo a Tua boa vontade. Pai, nós clamamos pela nossa economia, sabemos da dificuldade que enfrentaremos daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, e clamamos que o Senhor seja misericordioso também com todos que enfrentarão essa situação econômica caótica que se instalará. Abençoe aos desempregados, abençoe aos empresários, aos trabalhadores e dê sabedoria aos governantes, ó Deus, para que, iluminados por Ti, consigam criar medidas e políticas públicas que diminuam o impacto econômico devido à quarentena. Entregamos a nossa vida, entregamos todo esse momento difícil nas Tuas mãos, crendo que o Senhor sempre está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, muito boa noite. Você que está chegando agora na nossa página, no Facebook, página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, hoje, dando continuação a essa nossa temática da Semana Santa, né? Ontem nós falamos sobre o lamento de Jesus diante de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra, e situamos historicamente, né? Jesus, 40 anos antes desta guerra que aconteceu, ele já havia anunciado, né? Anunciou a dor que sobreviria sobre Israel. E hoje nós vamos falar sobre a purificação do templo. A purificação do templo. Eu vou fugir um pouco de Mateus, Marcos e Lucas e vou ler a purificação do templo a partir do Evangelho de João. Então eu vou sair um pouquinho da tradição dos evangelhos sinóticos porque são parecidos. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos que são parecidos, daí o termo sinótico, né? Marcos é o evangelho mais antigo, Mateus e Lucas provavelmente usaram Marcos e algumas outras fontes para a elaboração dos seus evangelhos. Uma fonte importante também na elaboração dos evangelhos são chamadas as fontes dos ditos de Jesus, ou fonte Q, e esta é uma fonte em que a comunidade cristã primitiva sabia, né? Eles tinham memorizado e passavam por tradição oral um a outro, que eram as palavras de Jesus. Então, cada evangelista elaborou o seu material, a partir Mateus e Lucas muito provavelmente usaram Marcos e esta fonte, talvez outras fontes, e João usa uma série de fontes múltiplas. Provavelmente ele tem aproveitado um pouco de todos os outros evangelhos, mas algumas fontes que às vezes a gente nem conhece. Por que eu estou dizendo isso? Mateus, Marcos e Lucas vão situar a purificação do templo lá no final dos seus evangelhos, já inaugurando a semana, né, da paixão de Cristo, a crucificação. Então coloca no final do ministério de Jesus a purificação do templo. João traz para o início, traz no capítulo 2. Mas veja, o evangelho de João não está preocupado com nenhum sentido cronológico. Aliás, nenhum evangelho está. Talvez Lucas é aquele que tenha o maior esforço em tentar situar historicamente o ministério de Jesus. A organização dos evangelhos é teológica, querendo dar ênfase em algo no reino, na divindade de Cristo, na sua mensagem,
na história de salvação, etc. Mas eles não querem situar historicamente, biograficamente, ato a ato, numa história crescente, cronologicamente. E nenhum deles, mas João menos ainda. João é o que está despreocupado. Ele não quer conectar nenhuma ideia presente nos sinóticos. Tanto que ele cita algumas coisas que estão, outras que não estão. Enfim, então, essa breve introdução, porque nós vamos ler o capítulo 2 de João. Todos situam no final a purificação do templo e João situa no início. E então eu quero falar de João, porque ele é um pouco mais extenso na purificação do templo, e eu acho um texto muito importante. Então, João, capítulo 2, a partir do versículo 13. João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então, a purificação do templo, e uma melhor tradução de santuário seria o termo templo, o termo templo, tá? O termo santuário é um termo anacrônico para essa ideia, para essa visão do templo no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, o máximo lugar de adoração, altar, enfim, mas tome santuário por templo, é uma tradução melhor. Então, está aqui a purificação do templo. João situa no início, né, porque a preocupação dele não é cronológica. Mas vamos lá, que lição que nós tiramos? Então, Lucas 19, Mateus 21 e Marcos 11 também relatam esse mesmo fato, porém com menos detalhes, sobre a purificação do templo. Para os outros evangelistas, eles dão ênfase somente na viagem que Jesus faz, a última viagem que ele faz a Jerusalém. Mateus, Lucas e Marcos colocam Jesus em Jerusalém uma única vez. João mostra pelo menos 3 viagens que Jesus faz a Jerusalém. Se bem que no início do evangelho de Lucas nós temos aquela primeira viagem de Jesus quando era criança, ele acaba ficando no templo, ensinando e etc. Tá? Mas, na verdade, Jesus vai muitas vezes a Jerusalém e volta de Jerusalém, não é uma única vez. É que os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dão essa ênfase uma única vez, porque realmente é a viagem mais importante. E João coloca Jesus indo a Jerusalém mais vezes. Tá? Por isso que os evangelhos se complementam. Por isso que ler todos é muito importante, porque eles se complementam. Bom, então, chegada a Páscoa, é interessante que o cordeiro é morto na sexta-feira à tarde, né? Nós veremos isso. Mas o Cristo que inaugura acaba morrendo no mesmo horário que os cordeiros eram mortos e preparados para se comer a Páscoa. Então, interessante, né? Então, chegada a festa da Páscoa, que eles começavam a celebrar 7 dias, era uma semana de celebração, no mínimo, né? Na verdade, era muito tempo de festa, mas no mínimo 7 dias a festa da Páscoa. Quando Jesus está no templo, e a purificação do templo é posta como um ato de Jesus inaugurando o ciclo pascal nos evangelistas sinóticos, então a gente pode dizer que faz parte do ciclo pascal. Porque a preocupação de João não é cronológica, né? Então João não está situando em que tempo ocorreu. A importância é mostrar que houve tal purificação do templo. Jesus toma o templo. Quando ele chega ali, é uma imagem assustadora.
O templo que deveria ser casa de oração para todos os povos, que é um texto que Jesus cita, que é lá do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Então, casa de oração para todos os povos, Jesus cita a palavra, Isaías 56, versículo 7. E a crítica que ele faz ao que se tornou a casa de Deus, um covil de salteadores, de ladrões, é um texto que traz de Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Tá? Então, essa crítica de Jesus. E aí, os discípulos se lembram, né? O zelo da tua casa me consumirá, que é o Salmo 69, 9, e vem a atitude de Jesus diante daquilo que tinha se tornado o templo do Senhor nos tempos de Jesus. O templo havia se tornado um mercado. As pessoas que vinham para a festa da Páscoa, conforme a sua condição financeira, ofereciam seus sacrifícios. O mais pobrezinho, o passarinho. O mais rico, o cordeiro, o boi, etc. A ovelha. Então, trazer esses animais até Jerusalém, os que vinham de fora, era muito difícil. Então, algo que deveria acontecer, um comércio afora, alguma coisa que era para facilitar, se tornou um meio de vida bem interessante para os vendilhões do templo, para os aproveitadores do templo. Por quê? As pessoas já ninguém mais trazia o seu animalzinho de casa ou comprava aos arredores de Jerusalém. Afinal, a hora que chegar lá no templo, eu compro o meu bichinho para fazer o sacrifício. E era muita gente que subia a Jerusalém nessa época, de forma que era um negócio muito rentável. Outra coisa, o texto vai dizer também que eles faziam câmbio, os cambistas, porque o dinheiro que vinha, principalmente das pessoas que estavam nas províncias mais afastadas, era um dinheiro que não era corrente, né? Eles faziam esse câmbio de moeda por moedas romanas, Então, quem trazia alguma moeda que era mais das regiões mais das tribos árabes antigas, etc., assírios, pessoas da Pérsia, enfim, né, que traziam lá ouro ou mesmo moedas da sua pátria, faziam câmbio para moedas romanas, ou mesmo moedas que eram cunhadas em Jerusalém pelos reis ali. Mas então havia esse câmbio também, porque eles iam comprar as coisas e só podiam comprar com o dinheiro local. Então essa coisa de câmbio não é coisa nova, é coisa mais antiga, né? Coisa antiga. Então havia os vendilhões, vendiam os animaizinhos, e também os cambistas. Aquilo enriquecia as pessoas. E o que era para ser uma celebração a Deus, algo estritamente religioso, tornou-se um negócio, tornou-se um mercado. E isto era um mercado muito importante também para os fariseus e saduceus, principalmente para os saduceus. Os saduceus é que dominavam o templo. Os saduceus é que tinham a exclusividade do templo, praticamente. Não que não pudessem ter sacerdotes fariseus, mas na maioria os saduceus, que era um grupo religioso do passado, que divergia um pouco dos fariseus, grupo religioso de judeus do tempo de Jesus, tinham um certo domínio sobre o templo, né, nesta época. Bom, essas pessoas que estavam ali, óbvio, pagavam um aluguel para estarem. Não era de graça que montavam as suas feirinhas ali para lucrar no templo, para lucrar naquele lugar. Eles pagavam uma taxa, pagavam um aluguel para os religiosos. Tanto que a gente vê que em João há o registro da manifestação desses religiosos. Pô, mas e o que você está fazendo aí, Jesus? Que coisa que é esta, né? E aí, no final do capítulo, Jesus vai falar sobre essa questão do templo, né? Destrua esse templo e será refeito em 3 dias. Está falando do seu corpo, né? Da sua morte e da sua ressurreição, e colocando o templo como algo secundário, né? Na verdade, citando o pastor Ariovaldo Ramos, quando ele faz uma análise dessa questão do templo, ele fala que Deus sai do templo de Jerusalém, do templo de Herodes, e vai morar no deserto, né? Citando a questão de João Batista, filho de Zacarias, que era sacerdote, então ele também poderia reclamar o sacerdócio, mas ele vai para o deserto, provavelmente estudar com os essênios, depois permanece no seu ministério no deserto. Então essa é a ideia, né? Se o sacerdote está no deserto, Deus sai do templo e vai morar no deserto. Uma dinâmica interessante que nos aponta o pastor e filósofo Ariovaldo Ramos sobre essa questão. Então, na verdade, Deus não estava morando no templo fazia muito tempo, a ponto de Jesus dizer que eles tinham transformados a casa do pai dele numa casa de negócio. Uma casa de negócio. E ele faz um chicote de cordas. E nós temos um momento do Jesus Deus, do Jesus homem,
consumido dentro de si como fogo, ao momento em que Jesus fica muito bravo e expulsa aquelas pessoas todas e vira as suas mesas e solta os animais que estão ali presos, acaba com aquela baixaria, com aquela negociação que havia no templo, na casa do Senhor. A purificação do templo marca o que deve ser a casa do Senhor, casa de oração para todos os povos, e não covil de salteadores e de ladrões, não casa de negócio. Bom, ao purificar o templo no passado e denunciar o que eles haviam feito com a casa do Senhor, cabe-se uma crítica muito contundente para os dias de hoje. Afinal, nós temos que olhar para as nossas próprias igrejas e ver se nós não fazemos muitas vezes dos nossos templos religiosos casa de negócio, casa de negociação, meio de vida, ou, assim como no passado, algo lucrativo e rentável. Veja, se Jesus fosse contemporâneo nosso, muitas mesas seriam viradas, muitas pessoas seriam expulsas. A reflexão é moderna. Será que muitas vezes não estamos transformando a casa do Senhor em negócio? Algumas igrejas literalmente têm transformado o evangelho num mercado, uma igreja como um mercado, e vendido bênção e soluções e curas e riquezas e prosperidade e lenços e pedras e águas e óleo e álcool em gel e etc. Uma série de igrejas tem vendido um monte de amuletos, que não é coisa nova, não há nada novo embaixo do sol. A Igreja Católica já fazia isso muito bem na era medieval, com a venda de pedaços de relíquias e também com a venda de indulgências. E as indulgências, que era a garantia que você ia para o céu. Você comprava um documento lá para salvar você ou algum parente. Pagava, o Papa assinava e estava salvo se você tivesse aquele documento. Provavelmente as pessoas deviam ser enterradas com aquele documento para poder apresentar no céu por ocasião da sua entrada. Tanto que Lutero e Calvino e todos os reformadores, mas com muito ênfase, Lutero denuncia nas suas 95 teses essa prática absurda da venda das indulgências. Então não há nada novo. O que os movimentos neopentecostais de teologia da prosperidade fazem hoje na televisão não é nada moderno. Simplesmente estão reproduzindo. E olha, foi esse dinheiro que construíram as grandes catedrais do passado e do presente. Então veja, parece-me que o problema não está em quem tira proveito, o problema está no povo que gosta de ser aproveitado. Então esse é um meio. Jesus purifica o templo, purifica esta condição das pessoas quererem ganhar a vida com o templo, enriquecer ilicitamente. Então não é casa de negócio. Mas se nós pensarmos um pouco mais abrangente, a coisa não fica restrita a estas igrejas de teologia da prosperidade ou movimentos pentecostais, não pentecostais da grande mídia. As igrejas que estão aí 24 horas na mídia. A gente tem que olhar, às vezes, para dentro da nossa própria casa e, com muita humildade e temor no coração, tomarmos cuidado, para a gente não transformar as nossas próprias igrejas em algo de consumo. Tem muitas pessoas que vão na igreja para consumir. De repente, eles veem na igreja um abrigo solidário de manutenção da sua vida. Então, a pessoa nunca quer trabalhar, quer viver de cesta básica da igreja. Outros querem viver, paga água, paga luz, paga o aluguel, paga o telefone. Ou outros não conseguem mais pagar o terapeuta, então ele vai à igreja e ele quer ficar 24 horas, 7 dias por semana, ficar desabafando com o pastor, com o presbítero, com o diácono e etc. É aquele que reclama de absolutamente tudo, que implica com absolutamente tudo, que nunca nada está bom para ele, todo pastor é ruim, todo conselho é ruim, todo louvor não é bom. Ou seja, ele é um consumista de igreja. Enquanto ele pode consumir, muito bem. Quando ele não pode consumir mais, aí ele fica bravo e parte para a crítica. Então veja, nós também temos que ter um cuidado muito grande, porque às vezes nós fazemos da nossa igreja um negócio. Até essa competição agora, né? Quantas pessoas visualizaram o seu vídeo no Facebook? Quantas pessoas estão vendo o seu canal no YouTube? A gente tem que ter tantos. Eu não estou nem aí para quantas pessoas estão vendo ou não estão vendo, se é 100 pessoas ou 5 pessoas. Isso aqui é algo provisório, isso é algo que vai acabar. Se Deus quiser, daqui a alguns dias, nós estaremos reunidos na casa do Senhor, todos juntos, louvando, adorando, e a internet vai ser só um meio secundário, terciário. Não somos uma igreja de mídia e nem seremos. Nem queremos ter essa estrutura midiática.
né? Se nós conseguirmos pregar a palavra muito bem para os nossos irmãos que já frequentam, glória a Deus por isso. Se eles entenderem uma mensagem, glória a Deus por isso. Se uma canção edificar o coração das famílias que já estão na nossa comunidade, que bênção, estamos satisfeitos. Uma alma vale mais que o mundo todo. Não temos pretensão nenhuma em sermos igreja gigantesca ou alcançar 1 milhão de visualizações. Longe de mim tal fama. Deus me livre de tal condição. Cuidado, cuidado. A purificação do templo deve ter efeito para o nosso próprio templo. Às vezes o nosso próprio coração, que também é templo e morada de Deus. Será que nós não temos que ter um pouco o coração virado e remexido por Jesus e uma mudança na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso pensamento egoísta? Ou na nossa própria arrogância? Então veja, o texto da purificação vai muito para além dos vendilhões do templo. Esses já fazem abertamente. Quem quer ser enganado vai porque quer. Você tem, ainda mais agora essa questão de Covid-19, você tem inúmeros pastores, bons irmãos e irmãs que estão pregando e anunciando o evangelho puro e simples da palavra de Deus. Então tem no YouTube, tem no Facebook, tem no Instagram, todo lugar, bons pastores pregando. Mas então, esses que já são escrachados, a gente nem deve dar muita atenção. Mas devemos atenção para nós mesmos. Será que muitas vezes a igreja não passa a ser para a gente um objeto de consumo? Será que muitas vezes não passa a ser um objeto de status? Será uma coisa de arrogância? Eu sou presbiteriano, como se você fosse melhor que qualquer outro? Tem gente que é mais presbiteriano do que é cristão. Tem gente que adora mais a sarça lá, que tem a pombinha, não tem mais a pombinha, do que o Jesus Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. Tirar a pedra para cima, às vezes o telhadinho é de vidro. Então a purificação do templo, com certeza, funciona para a gente também. E deve funcionar mesmo. Deve mexer conosco mesmo. Jesus tem que vir e virar as nossas mesas mesmo. Jesus tem que vir com um chicote mesmo e nos mostrar como nós devemos proceder, andar, servi-lo. Porque há um risco muito grande em nos tornarmos arrogantes. Há um risco muito grande em acharmos que nós detemos a teologia perfeita e em detrimento da nossa teologia nenhuma presta. Muito cuidado. Isso também é se tornar um vendilhão do templo. Isso também é transformar a casa de oração para todos os povos em covil de salteadores e ladrões. Então veja, se teologia da prosperidade ou arrogância teológica, se presunção que você é melhor que o outro, que tem uma liturgia diferente da sua, se tem mulher que prega ou não tem mulher que prega, se tem adolescente que põe boné ou toca ou canta de bermuda, se tem tatuagem ou não tem tatuagem, etc. Às vezes a gente faz esses joguinhos aí. E aí vem Jesus e vira as nossas mesas. Purifica o nosso templo. Que bom que ele faz isso. Significa que ele nos ama. Que bom quando Jesus vem e muda a nossa maneira de agir e pensar, porque ele nos ama. Então, irmãos e irmãs, que esse texto tão importante, que também faz parte do ciclo pascal, sirva para purificar o nosso próprio templo, o nosso próprio coração, a nossa própria igreja, a nossa própria concepção enquanto ministério. E vamos ser humildes. Vamos de fato fazer da igreja presbiteriana que nós congregamos casa de oração para todos os povos. Lugar onde as pessoas vêm para se amar, para ter comunhão, para ouvir a palavra, para cantar, mas também para servir. Servir ao próximo, servir ao outro, mostrar o amor de Deus. Esta é a essência de ser igreja. A estrutura física, as 4 paredes, é só para nos reunir e planejarmos. A igreja, cada um de nós. Então, que de fato, nesse ciclo pascal, a purificação do templo marque a nossa própria. E se Jesus está virando a nossa mesa, que bom. Ele só ensina a quem ele ama. Ele só disciplina a quem ele ama. Então, de fato, que o amor de Cristo nos ensine nesta noite. Nós vamos ler os pedidos de oração. Então vamos lá. O nosso irmão, o presbítero Flávio, pede pela sobrinha Júlia, que perdeu o emprego. A Aline pede pela sua família e amigos, pelos profissionais de saúde e todos que estão passando necessidade, em especial para sua prima Daiane, Gisele, Leandro e a sua tia Dita. Então, que Deus abençoe esses pedidos de oração. Nós vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti os pedidos que foram feitos,
pedindo a tua bênção sobre a vida da Júlia, que perdeu o emprego. Pai, sabemos que juntamente com ela, muitas pessoas perderão o emprego nesse tempo difícil. Clamamos a tua misericórdia, Pai, sobre a nossa nação, sobre os empresários, sobre os trabalhadores, sobre os governantes, ó Pai, que sejam iluminados por ti. E Deus, não deixe faltar nada das pessoas que estão já sofrendo pela questão econômica e os que ainda sofrerão. E Pai, que a nossa igreja não seja omissa, aquilo que estiver ao nosso alcance, que façamos para ajudar e apoiar todos aqueles que estão desempregados neste tempo. Ensina-nos, ó Pai, membros desta igreja, a repartirmos o pão, para que não falte na mesa de ninguém. Abençoe, ó Deus, os familiares da Aline, todos os seus amigos, em especial a Gisele, a tia Dita, a Daiane e o Leandro, que estão na área de saúde. Derrama a bênção sobre a vida deles, ó Pai. Livra-os da contaminação. Colocamos diante de Ti a Igreja Presbiteriana de Blumenau, colocamos diante de Ti todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem e todos aqueles que nos assistirão, pedindo que o Senhor nos livre deste vírus, ó Pai, mas seja feita a Tua vontade. Que o Senhor nos livre da contaminação, mas seja feita a Tua vontade. Que o Senhor cure aqueles que estão doentes já com o vírus, mas seja feita a Tua vontade, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, que o Senhor é Deus conosco, mesmo no deserto. E que sejamos consolados por Ti, pois não importa a tempestade que sobrevier, sabemos que o Senhor está no barco conosco. E nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Mandar os abraços. Hoje tem bastante abraço. Então, mandar um abraço para a Rose Andrade, para o presbítero Paulo e para a Lena, para a nossa irmã Antônia, para o presbítero Mike, lá de Carazinho, para o nosso irmão Marcos Simas, é isso? Irmão Marcos Simas, presbítero Flávio, doutora Fernanda, para o presbítero Max e a nossa irmã Léo, para a tia Fi e para o Chico, lá de Águas de Lindóia, para a tia Edna e para o tio Taíde, lá de Lambari, a cidade mais bonita do Brasil. Deus abençoe tia Edna, tio Taíde, o melhor café do mundo plantado lá, tá? Para o Cafu, ô Cafu, Deus abençoe sua vida em Caxambu, para o Dirceu e para a Rosa, lá de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, para a dona Zeni, para o seu Dino e para a Ana Paula, que nos assistem de Xanxerê, seu Dino, né, o presbítero Alduíno Sampaio Pereira, né, presbítero lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, a Késia lá de Lambari, Deus abençoe Késia, Deus abençoe Paulinho, né? Pensa numa família de músicos, pensa num povo que toca e canta bonito. O Alex, o diácono Alex lá de Lambari, ô Alex, Deus abençoe toda a sua família, obrigado aí pela companhia. A Gil, o Leandro e o Felipe, lá de São Paulo, na verdade, falar de Mogi Guaçu, né? Mas de São Paulo, lá da capital paulista, que Deus abençoe. A Lenir Schmitz, Deus abençoe. O pastor Mike de Concórdia, ô pastorzão, que bom que o senhor está aqui conosco. Pastor Mike é pastor da Igreja Presbiteriana de Concórdia, secretário executivo do Presbitério do Oeste Catarinense. Meu irmãozão, meu amigão. Que saudade, pastor Mike. Deus lhe abençoe muito, tá? Passando essa epidemia aí, vamos marcar alguma coisa. Deus abençoe, viu, pastorzão? Muito obrigado. Um abraço para ti, para a esposa, para toda a família aí, para a Igreja Presbiteriana de Concórdia também. A Evânia Bloch, Deus abençoe, Evânia, que bom tê-la conosco. Lá do Samburá, né, lá da linha São Francisco, em Ipuaçu, no oeste catarinense, tá, Evânia? Deus abençoe, juntamente com ela, toda a família Bloch. Marília e a Denise, que Deus abençoe. A Marília que cantou agora há pouco para a gente, né? Bênção de Deus. Diácono Homero e a Ivone. Já falei. O Marlon, ô Marlon, Deus abençoe. O Marlon, nosso irmão lá de Xanxerê. Deus abençoe, viu, Marlon? Canta bonito, canta um chesco que é brincadeira. Deus abençoe, viu, Marlon? A nossa irmã Irenice, nosso irmão Orlando Bueno, Liliane Baldo, Edivaldo Cole, Rosana Rebelo, Maria Jussara, Jéssica e Jean, é isso ou é Jéssica? Jéssica e Jean, o Fábio, Lia Amaral, Ruth, Rosimere, o João Veríssimo, Rosilda, Roosevelt, Orotilde Moraes, Elivânia Garcia, Cirlei Braatz, Ademir Pinesso, Ariane Andrade, Duza Romeiro, Claudete Bittencourt e Nica Plantas, lá de Juquiá. Deve ser parente do Homero, né? Lá de Juquiá.
amiga do Homero. Então, a todos que estiveram conosco, Deus abençoe muito a sua vida. Ah, tá, o Delcio, a Aline está falando com o pessoal que apareceu. O Delcio, Deus abençoe. O Gabriel, Delcio Gabriel, Deus abençoe. Muito obrigado por estarem aqui conosco também. Deus abençoe muito a vida de vocês. Tem alguns nomes que aparecem só depois, tá, gente? Então não fique triste. Sintam-se todos abraçados aí pela Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós vamos encerrar com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra e sobre todos aqueles que nos assistirão depois, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã, às 10 da manhã com louvor, às 19h30. Continuamos com o nosso ciclo, falando amanhã sobre o ensino de Jesus no templo. Lembrando que todos os dias 20 horas, com exceção do domingo, que o nosso culto será às 10 da manhã, culto da ressurreição. Vai ser abençoado, tá? Tem surpresa. Aguarda que tem surpresa domingo de manhã, mas eu vou avisar com antecedência. Então, boa noite a todos. Às 21 horas, temos lá no perfil do presbítero Mike de Carazinho a sua transmissão também que ele faz ao vivo.